Se você não entregar a sua vida para Jesus agora, você vai queimar no quinto dos infernos. O cara parou a bicicleta, deixou no meio das pedras, ficou ali segurando e falou: como é que é mesmo? É isso mesmo que você ouviu. Se você não entregar a sua vida agora para Jesus, você vai queimar no inferno. E o cara disse: então espera aí. Jogou a bicicleta no chão e pá, ficou no pé da orelha dele. E ele caiu no chão. E o cara subiu em cima dele e pá, pá. Encheu ele de bolachas. Aí veio alguém que estava passando, tirou o cara de cima dele. E eu falei para ele: mas e aí, irmão, o que você fez? Ele falou: eu bati a poeira, me sujei todo, peguei meu celular e chamei a polícia. Não é esse o evangelho que eu conheço. Estou falando uma história verídica. Pessoa que tem uma visão errada do evangelho. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Segunda de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. No versículo de número 18, para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 18. A palavra diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, diga, nos deu, mais forte, nos deu, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diga, o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu querido amigo, Deus não tem raiva de você, Ele não está irado com você, pelo contrário, Ele está muito interessado na sua vida, em ter você perto dEle, em manter você perto dEle. Ele me chamou e chamou todos nós que estamos aqui para fazermos parte desse ministério de reconciliação, de fazer com que as pessoas gostem de chegar perto de Deus, porque Ele não está com raiva das pessoas. Quando você for pregar a mensagem do Evangelho, pregue uma mensagem atraente, de boas novas, de boas notícias, porque esta é a visão de Deus para a vida, até mesmo dos pecadores mais horríveis que você conhece. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Rapaz, isso é poderoso. Isso é uma mensagem maravilhosa da parte de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, nos versículos 5 e 6, ele fala uma coisa tremenda. Ele disse: Deus quer, diga comigo, Deus quer. Deus quer. E eu gosto agora da palavra seguinte: que todos sejam salvos. Então diga: Deus não quer botar ninguém para o inferno, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. A palavra de Deus diz que Deus não quer, Ele não quer que ninguém se perca. Essa é a visão. Então Ele não está com raiva de você. Sua vida está, digamos assim, um pouco tortuosa. O que é que Deus quer? Quer se aproximar de você para endireitar suas veredas. A palavra de Deus para você essa noite é: considera o Senhor nos teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não interessa o tamanho da tortuosidade dos seus caminhos, não interessa o tamanho dos seus pecados. O que interessa é que Deus está afim de entrar na sua vida e endireitar a sua vida, colocar ela no trilho da bênção, da paz, da alegria e de uma vida abundante perante a face de Deus. Ele não está com raiva de você. Se você tinha uma sensação dessa, tire do seu coração. E aí o apóstolo Paulo diz que ele quer que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas. É o desejo dele.
e que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que coisa linda, que maravilha, essa é a visão. Então, quando eu encontro uma pessoa com a vida muito torta, como eu já tive a minha um dia, eu digo, como Deus quer se aproximar dessa figura, como Deus quer abençoar, como Deus quer transformar, Deus quer ser amigo dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Ora, se Deus quer que as pessoas se salvem, o que eu quero? Aquilo que Deus quer. Se conhecer Deus é tão bom, o que eu quero? Com o ministério da reconciliação que Ele me deu, levar as pessoas a conhecer a Deus. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém. Aquele meu amigo se comparava ao apóstolo Paulo, mas eu não vi nada que parecesse com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado, essa igreja é sabida demais, né? Não precisa nem falar. Fala só a primeira fala. Que maravilha! O apóstolo Paulo diz aonde a vida tem muito pecado, maior ainda será a graça de Deus se manifestando nessa vida. É maravilhoso quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. É uma verdade. Mas a continuação do versículo também é verdade. Mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna. Então nós não podemos pregar uma mensagem só de uma parte de condenação, mas nós temos que falar uma mensagem de graça de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua segunda carta, que nós estamos falando sobre ela, no versículo 12 até o versículo 17, ele conta a história dele, quando ele era um homem terrivelmente mau, perseguindo a igreja de Deus. Ele dizia que ele afrontava as pessoas, ele era um afrontador, ele era um homem terrível, mas ele diz que foi a misericórdia de Deus. Diga, foi a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Mas ele era tão mau, mas Deus não se aproximou dele para matar e nem jogar no inferno. Ele disse, eu afrontava, eu perseguia os crentes. Está lá, se você quiser ler em casa, você pode ler no capítulo 1 de 2 Timóteo, do versículo 12 em diante. Mas ele diz, foi pela misericórdia, foi pelo amor, foi pela graça de Deus, que hoje eu sou um homem que abençoa o reino de Deus. Então, meu querido, eu quero dizer para você, independente do que você pense sobre você, o que Deus pensa é que você esteja cada vez mais próximo dele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Segunda mensagem boa para você essa noite. Essa primeira é para aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus. Mas agora eu quero falar para você, que já faz alguns anos que está andando com Jesus. A minha segunda boa mensagem hoje é que você pode viver feliz e em paz com Deus. Rapaz, isso é tão lindo. Para ilustrar esse ponto, eu quero contar uma historinha para você de um casal que um dia de manhã foram até o centro da cidade, entraram no carro, o homem e a mulher, fecharam os vidros porque estava chovendo, uma garoa muito forte, e o carro era um pouco barulhento. Eles não ouviram o apito do trem quando estavam cruzando a linha. Por não ouvirem, o trem veio, bateu no carro deles e matou os dois, marido e mulher. E eles tinham um casal de filhos, 2 filhos. A menina era mais velha, e o menino se chamava Fábio e a menina se chamava Lúcia. E agora ficaram órfãos. Os 2 morreram no acidente, que tristeza. E então o casal de filhos foram levados para serem criados e cuidados e protegidos pelos avós, que moravam numa área rural perto da vila. E lá eles viviam tranquilo, apesar da tristeza, brincavam no quintal,